Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo sobre o celibato dos padres na Igreja. Eu já falei num vídeo anterior sobre o celibato, expliquei a parte histórica, como é que a Igreja decidiu e obrigou toda a instituição a seguir a vida celibatária, e hoje eu vou explicar a reflexão espiritual e teológica que foi feita pela Igreja sobre o celibato. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos se gostarem deste vídeo. Este é um tema que normalmente as pessoas gostam de ouvir pelo menos alguma coisa sobre ele, e vamos então falar do que é isso, ser celibatário. A palavra celibato significa abster-se de qualquer relação sexual. Quando a Igreja pede isso aos seus padres, não é para eles abdicarem, eu diria, do impulso ou do instinto sexual. É para eles se concentrarem na sua missão à frente de uma comunidade. E o facto de eu ter relações sexuais com alguém significa eu comprometer-me com ela e responsabilizar-me pelos resultados que daí advêm, nomeadamente poder vir a ter filhos. E isso significa que, digamos, a atenção da pessoa se vai concentrar numa responsabilidade ou numa atividade de ser pai, que o podia desconcentrar daquilo que eram as suas responsabilidades à frente de uma comunidade. Isto dito assim desta maneira parece bastante simples, mas o problema não está só, digamos, na disponibilidade de uma pessoa para estar à frente da comunidade. O problema está também no testemunho. Existe uma palavra, que é a palavra castidade, que muita gente faz confusão com a palavra celibato. Aliás, eu convido-vos a fazer uma pesquisa rápida qual a diferença entre castidade e celibato. E, aliás, o que vão encontrar são sites, basicamente até ligados às ordens religiosas, a tentar justificar uma diferença. Por exemplo, o que é castidade? Castidade é a pureza com que eu vivo o amor. Por exemplo, eu vivo com a minha mulher, tenho relações com ela e, portanto, eu não sonho ter relações com outra mulher. Isto é castidade. O que é que tem de diferente? É que me permite ter uma relação sexual. Portanto, a castidade não me tira essa possibilidade. Tem que ser com a pessoa que eu amo e tem que ser puro, tem que ser honesto, tem que ser genuíno. O problema é que depois, na comparação com o celibato, fazem do celibato uma coisa meramente genital. Ou seja, o que é viver celibatário? É simplesmente não ter relações. E é evidente que isso é uma visão redutora do celibato, simplesmente não ter relações sexuais. E é isso que eu tenho que vos explicar. Vou começar pela pergunta mais básica que nós normalmente fazemos a um padre. Quando a gente se aproxima de um padre, ele faz a pergunta: porquê é que ele decidiu ir para padre e assumir viver o celibato? O que na realidade acontece nesta questão é que ele vai nos responder de uma forma surpreendente, que não é na realidade a resposta que nós estamos à espera. E eu vou explicar porquê. Ele vai dizer que, olha, vocês casam, têm mulheres, ou no caso de ser uma mulher a fazer a pergunta, têm um marido, têm filhos, e portanto, eu vivo da mesma casado, mas em vez de ser com uma mulher ou com um marido, é com a Igreja. Portanto, a Igreja é a minha mulher. E depois a gente até pergunta, então, mas você não tem um instinto de paternidade, de poder vir a ser pai? E ele diz, sim, mas eu consigo preencher essa paternidade assumindo a minha comunidade como meus filhos. E, portanto, eu dedico-me a eles como se fosse um pai. A resposta está perfeita, com o único problema. O que, na realidade, nós estávamos a perguntar é como é que ele controla os seus instintos e os seus impulsos sexuais. Porque nós sabemos
que isso acontece naturalmente em qualquer ser humano. E vocês já estão a perceber onde é que eu quero chegar. Ou seja, não basta dar uma justificação muito intelectual e espiritual, eu diria até filosoficamente perfeita, porque no fundo, quando nós lhe estamos a fazer esta pergunta, é porque sabemos que a qualquer momento da vida ele vai sentir a tentação de não viver a castidade ou de não viver como celibatário. E a questão é como é que ele controla isso e como é que ele sobrevive, digamos, toda a sua vida a esse impulso. Do ponto de vista teológico, eu já vi algumas respostas que dá vontade de rir, que é o exemplo dos apóstolos. Nós sabemos que o São Pedro era casado, inclusive Jesus curou a sogra de Pedro, eu não sei se ele gostou, mas a verdade é que nós sabemos que muitos dos apóstolos tinham família, inclusive temos irmãos. E na época de Jesus, digamos, casar era a coisa mais óbvia e mais natural. E há outra coisa, quer dizer, quando Jesus faz o chamamento dos apóstolos, nós sabemos que eles passam a andar com ele. Mas quer dizer, Jesus andava ali à volta de Cafarnaum. Quase todos eles eram dali. Eu não sei se eles ao final do dia iam dormir a casa ou se dormiam com Jesus. Sabemos sim que quando vão para Jerusalém, eles dormiam no Monte das Oliveiras. Mas Jerusalém já fica muito longe de Cafarnaum. Também não temos nada que nos indique que os apóstolos não andavam com a sua família atrás deles. Ou não? Nós não sabemos isso. Portanto, pegar nisso para justificar uma vida, digamos, isolada e dedicada única e exclusivamente ao Evangelho, parece-me a mim que essa não é a verdadeira e autêntica justificação. A reflexão sobre o celibato, ela vai acontecer na Igreja muito depois dela ter determinado que os padres tinham que viver de uma forma celibatária. E porquê? Porque apesar de ter sido instituído como regra, muitos padres não cumpriam. E então a Igreja vai ter que fazer uma pesquisa, uma reflexão, para mostrar aos padres como é que eles devem viver a sua vocação. E explicar-lhes que a sua entrega à missão e ao Evangelho deve ser total. E no fundo é isso que vai ser a reflexão espiritual sobre o celibato. Mas mesmo assim as pessoas questionam. Porque na realidade, qual é o problema? Quando eu sei que uma pessoa entrou por uma ordem religiosa, a primeira coisa que nós sabemos é que eles têm uma regra. E se na regra diz lá que não podes casar e, portanto, tens que viver desta forma, das duas uma. Ou ele aceita e entra, ou não aceita e não entra para a ordem religiosa. Segunda coisa, essas ordens religiosas, a maior parte delas partem de um carisma. E esse carisma implica a completa disponibilidade da pessoa. Por exemplo, um missionário. Ele tem que ir para as missões. Então, e se ele decidisse casar e ter mulher e ter filhos? Agora o seu superior diz-lhe assim, olha, agora quero que vás para Angola. Como é que é? Ele vai dizer à mulher, olha, mandaram-me para Angola. Tens que ir comigo ou ficas cá? E isto tem que ser pensado de uma forma séria. Quer dizer, é verdade que eu posso corresponder a um chamamento, mesmo como casado, mas eu nunca posso responder a um chamamento que vai pôr em causa a vida de outra pessoa. Ou seja, eu não posso decidir ir para um sítio sem falar com a pessoa com quem eu vivo. E não posso obrigá-la a fazer aquilo que me apetece. Somos nós que decidimos a nossa vida. Não vai haver um terceiro a dizer que agora vais para aqui ou vais para acolá. Então, do ponto de vista prático, quando eu entro para uma ordem religiosa, é praticamente impossível e não é conciliável eu pensar ou sonhar ter uma vida a dois. Portanto, vai haver sempre uma terceira pessoa que vai decidir para onde é que eu vou e o que é que eu vou fazer. Nem sequer é necessária nenhuma reflexão do celibato. Isto é uma condição essencial para tu fazeres parte daquela comunidade. Ponto. Tu abdicas de viver com outra pessoa para poderes dedicar àquele carisma, àquela causa e, sobretudo, estás completamente disponível
para te mandarem para onde a ordem religiosa acha que tu és necessário neste momento. No fundo, é uma organização na qual tu te inseres, tem os objetivos, tu partilhas na tua vida esses objetivos, esse querer, e, portanto, dás tudo por isso. A mesma situação se pode verificar naquilo que nós chamamos os padres diocesanos, que é, ele está ao serviço do bispo. E, portanto, se o bispo lhe disser, olha, agora tens que ir para ali, ele tem que ir. Ora, daqui a uns anos tens que ir para outra paróquia, ele tem que ir. Agora preciso que tu venhas aqui para o pé de mim fazer este trabalho, ele tem que ir. Qual é a grande diferença entre uma diocese e, neste caso, uma ordem religiosa? É que, na realidade, a diocese tem um limite geográfico muito mais pequeno. E então nós podemos até equacionar que não é totalmente incompatível um padre casar e poder estar ao serviço da sua diocese. Porque imaginemos que um padre que seja ordenado aqui em Lisboa, na realidade, ele, quando muito, ele pode vir a ser pároco entre paróquias a norte da cidade de Lisboa e nem sequer pode passar do Rio Tejo para baixo. E há muita gente, no seu trabalho do dia-a-dia, tem que se deslocar muito mais longe para poder estar no emprego a horas e no final voltar para casa. Portanto, isso não é uma coisa completamente impeditiva de um padre diocesano eventualmente poder casar, poder ter filhos, poder ter mulher e desempenhar a sua função na comunidade. O problema está no tempo que lhe vai ser pedido ao nível ministerial, em que praticamente vai ser impossível e inconciliável com a vida de um marido ou a vida de um pai. Esse é que é o verdadeiro problema. Ou seja, se nós agora permitíssemos que um padre diocesano casasse e tivesse mulher e filhos e estivesse à frente da comunidade, isso ia dar a asneira. Porquê? Porque o tempo que ele teria que dedicar à família, ele teria que dar em prejuízo à comunidade. E isso tem um problema, que é o que a comunidade e a sociedade espera que um padre faça é demasiado para ele poder assumir esse compromisso. E eu só estou a pôr isto do ponto de vista prático, ainda não estou a fazer nenhuma reflexão teológica sobre isto. Qual é o problema que a Igreja enfrentou durante séculos sobre a vivência do celibato? Foi o testemunho. E a Igreja tentou sempre fazer uma resposta muito prática, muito direta, muito simples sobre a questão do celibato. Mas para mim a situação é mais séria do que isso. Uma das coisas que nós não toleramos é que o padre, por exemplo, falhe esse voto de celibato. Na prática, reparem, se um homem e uma mulher deixarem de viver por algum momento a fidelidade, bem, em último caso, podem ser perdoados ou podem-se perdoar mutuamente, sabendo que não foram fiéis. Um padre que assume o celibato, mas que a qualquer momento concluiu que não foi fiel a ele, não tem que deixar de ser padre por um momento. Não sei se lembram da passagem da mulher que é colocada à frente de uma pessoa que estava a escrever no chão e lhe disseram, olha, segundo a nossa lei, ela cometeu adultério e deve ser apedrejada. O que é que tu dizes? E houve alguém que lhes disse, quem nunca pecou, que lhe manda a primeira pedra. E ninguém fez nada. Começaram todos a ir embora, a partir do mais velho até ao mais novo. Isto para dizer o quê? Que o que está ali em causa é a vivência de um valor. O que está ali em causa é a disponibilidade com que tu te dedicas à comunidade, te dedicas à Igreja e ao Evangelho. Se eventualmente acontecer um momento em que tu falhas, nada te impede de seres perdoado. E até estaríamos a ser um bocadinho hipócritas se não percebermos que hoje em dia, na nossa sociedade, e não foi só hoje, isso é basicamente ao longo dos tempos, isso não é uma situação muito difícil de discernir. Há muita gente que casa e nunca amou. Há muita gente que casa e, na realidade, só ao fim de uns anos, acaba por descobrir o amor que os une. E também há muita gente que, quando casou, na realidade aquilo era autêntico, mas a determinada altura deixou de o ser. E, portanto, o padre tem que ter pelo menos a possibilidade
de quando entrar para o seminário, ele faz esse voto. Mas a determinada altura, se aquilo não é compatível, ele decide sair. Se eventualmente ele, cometeu um momento em que não respeitou o celibato, tem a oportunidade de ser perdoado e voltar a tentar. Se eventualmente ele acha que, quando entrou para o seminário, ele estava convencido que ia conseguir, mas agora reconhece que aquilo é mais forte do que ele, pois mais vale pedir e sair. A outra questão que se põe, e isto já é uma questão quase de contabilidade, que é, muita gente acha que pelo facto da Igreja não permitir que os padres casem, é por isso que não temos padres, ou que cada vez há menos. Aqui não podemos ser ingênuos, não é? Existe um jovem que olha para o padre, vê um testemunho, vê um modelo e diz: eu quero ser como ele. Tudo bem. Mas depois dizem-lhe assim: para seres como ele, não podes namorar, não podes vir a casar, não podes vir a ter filhos. E ele vai pensar, e ele pensa duas vezes e diz: isso também não. Porquê? Ele está a reconhecer que dentro dele existe algo que o chama a viver dessa maneira. E isto, meus amigos, não se trata de dizer que não é suficientemente forte ou que isso pode vir a ser uma falha. Isso é estúpido. Portanto, ele faz um reconhecimento de que ele sente dentro dele um instinto para dedicar a sua vida com outra pessoa. Sente dentro de si um instinto de paternidade específica. Ele quer ter um filho. E isso é óbvio que logo à partida é limitativo do acesso a um cumprimento vocacional. Isso nem vale a pena estar a discutir isso. Ele pode sentir-se disponível para dar a sua vida pela comunidade, pelo Evangelho. Provavelmente ele é muito jovem, ainda não percebe todas as dinâmicas e todo o tempo que lhe vai ser exigido para fazer uma ou outra coisa. E, portanto, aquilo é uma limitação para ele ir para o seminário e para poder vir a ser padre. Eu acho que se calhar deveriam fazer ao contrário, que é, olha, tu vais para aqui, andas aqui 5 anos, até podes namorar, até podes viver uma relação com outra pessoa, porque ainda não está comprometido com a Igreja, mas tens que ser honesto. Se é isso que te vai fazer feliz, até podes terminar o curso, podes mais tarde vir a desempenhar uma função importante dentro da Igreja, mas obviamente não vais ser ordenado padre. Porquê é que tem que se pôr essa limitação no acesso? Eu questiono mais essa falta de liberdade no acesso à descoberta vocacional do que propriamente depois pôr-lhe entre, digamos, a decisão, que é ou casas ou és ordenado padre. E aqui tenho que vos dizer a verdade. Existem outras realidades religiosas onde, digamos, o pastor ou o padre dessas comunidades, nomeadamente os protestantes, podem casar, podem ter filhos e estão à frente da sua comunidade. E garanto-vos que neste momento não é por isso que eles têm mais vocações. Ou seja, isso pode ser uma falsa questão, que é, se nós agora vamos permitir que os padres casem, vamos ter mais padres. Não. O que nós temos que fazer é ter mais pessoas comprometidas com a Igreja. E o seminário pode dar essa oportunidade. E, em último caso, vai ter que ser o jovem a decidir seguir ou não a vida de celibatário dentro de uma instituição, que é a Igreja. Isto é muito complicado, porquê? Porque quando tu estás no seminário, tu não és só preparado para animar e, digamos, comandar uma comunidade. É que, na prática, tu também és preparado para proteger uma instituição e para a defender. Olha, meus amigos, eu aqui neste tempinho apenas só falei, eu diria de uma forma aflorada, assim, por cima, deste problema do celibato. Evidentemente que agora imaginem um jovem que aceitou e entrou para o seminário. Mas chega lá e ele começa a viver uma vida paralela. Mas ele começa a ser intimidado de uma maneira que, olha, se tu vais para aí, significa que não queres ser padre. Mas ele é um jovem. De um lado dá sinais que eventualmente quer ser padre, mas dá constantemente sinais de que há alguma coisa dentro dele que o leva para o outro lado. Mas a cegueira das pessoas que às vezes estão à frente destes jovens, com a necessidade da falta de padres, não olham bem para estes problemas, não os identificam, portanto, tentam sempre resolver a coisa pelo lado de que tens que vir para padre, isto é fixe, isto é bom, e a determinada altura, depois de eles serem ordenados, é que os problemas se revelam.
E aí é que está a falta de testemunho ou o contra-testemunho da Igreja. Portanto, pede a vida celibatária, exige esse compromisso, mas não percebeu durante a sua formação que mais tarde ou mais cedo ele ia faltar a esse compromisso. E quando estamos a falar desta falta de testemunho ao nível da vida celibatária, então daqui podemos passar para as questões da pedofilia, podemos passar para as questões da honestidade social, se muitas vezes se não há padres também corruptos e por aí fora. E eu só estou a tocar ao de leve um bocadinho nestes assuntos, porque na realidade a formação dos novos padres, do ponto de vista académico, eu vou dizer-vos, é quase perfeita. Muito científica, pouco pastoral, pelo menos aqui em Portugal. Mas eles saem dali com uma bagagem cultural absolutamente fantástica para poderem interpretar a sociedade e tomar decisões à frente de uma comunidade. Eu disso nem sequer tenho dúvidas. O outro drama é tudo muito comum, muito comunitário, mas eles depois vivem no seu quarto e no seu dia-a-dia dramas interiores, dramas pessoais, uma decisão constante. Ele está sempre a pesar conscientemente que isto vai ter que ser o resto da minha vida e não posso fazer mais isto. E, portanto, aquilo vai criar choques, vai criar tensões entre ele. E as pessoas que estão à frente destes miúdos têm que estar muito atentos, têm que saber ler esses sinais. Não é ir só para a igreja rezar as laudes e as vésperas. Tem que se falar com eles, tem que se dar espaço para eles desabafarem e para eles porem em cima da mesa como é que eles estão a viver a sua vocação. E, sobretudo, quando eles não têm um testemunho de autenticidade, serem os primeiros a dizerem. Normalmente é muito fácil, quando eles não têm um testemunho de autenticidade, apontar-lhes o dedo. E eles ficam um bocadinho fragilizados, porque eles deram sinais durante toda a sua vida, gritaram por ajuda e eles não a receberam. E isso pode ser uma falha na formação dos novos sacerdotes na Igreja. E olhem, meus amigos, era isto que eu vos queria falar. Eu espero que tenham gostado, entendido. Eu não falo disto assim com muita simpatia, porque eu sei que há ali muitas coisas dentro da Igreja que não funcionam bem do ponto de vista até institucional. Mas ela foi conseguindo sobreviver ao longo dos séculos, momentos de reformas, momentos em que foi chamada a atenção a dizer-lhes: olhem, meus amigos, isto não é seguir o Evangelho. Nós cada vez mais ouvimos o Papa pedir aos padres, por amor de Deus, mais do que saber muito, mais do que saber explicar uma homilia perfeita, amem as pessoas que vos apareçam à vossa frente, deem-lhes a mão, e a mesma coisa eles nos podem estar a pedir isso. Amem-me, deem-me a mão, e eu preciso de ajuda para cumprir a minha vocação. Está bem? Espero que tenham gostado. A gente vai se ver aqui num outro vídeo e até lá, tudo de bom para vocês.